Ô, meus amigos, tudo bem? E aí, vamos lá. Vocês que acompanharam a nossa live anterior, agora já está de noite. Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos aqui, né? A gente está tentando transmitir, mas entendo que esse vídeo ele vai ficar disponibilizado na íntegra, sem problemas técnicos, sem corte, porque o Daniel que está ao nosso lado aqui, ele está gravando também toda essa nossa viagem, essa nossa conversa. Então, não fiquem preocupados, se porventura vocês fizeram alguma pergunta durante a live e não foi respondida, certamente ela foi respondida sim, e ela vai estar no vídeo publicado. Até amanhã esse vídeo estará publicado lá na lista do YouTube, tá bom? Então não se preocupem, estamos aqui já no estado de São Paulo, chegando na capital. Na verdade que falta umas 3 horas para a gente chegar lá, né? E vamos lá, tem algumas perguntas a serem respondidas e o nosso chat online está aberto. O Daniel está aqui ao meu lado. Não tem como vocês verem minha face porque está de noite, então a gente direcionou a câmera 100% para a pista, para que vocês possam, enquanto nós estamos conversando, possam também acompanhar pegando uma carona com a gente até São Paulo. Esse projeto de carona eu acho que ficou bem legal, sabe? Pegar uma carona com o projeto Brasil Sem Alergia. E eu vou melhorar isso aí, a gente vai fazer mais vezes, porque o período da minha direção é o período que eu tenho para conversar com vocês. Eu quero que vocês sentem aqui no banco do meu carro e a gente vai batendo papo, vai conversando e vai melhorando nossos conhecimentos. Porque os inscritos do nosso canal, nossos pacientes, nós temos uma filosofia, né? Nós treinamos nossos funcionários para que considerem nossos pacientes, nossos inscritos, todos aqueles que frequentam o Projeto Brasil Sem Alergia, mais do que clientes, mais do que pacientes, mas sim amigos do Projeto Brasil Sem Alergia. Então nós estamos entre amigos, porque esse mundo que a gente vive é um mundo muito difícil. Eu sei que muitas pessoas pensam diferente de mim, mas esse mundo é um mundo que não é aquele mundo onde nós realmente vamos viver a nossa plenitude. Aquele mundo onde Deus tem reservado para todos nós, mas sim um mundo que a gente vê o eco daquilo que Deus tem reservado para todos nós. É um mundo que, de certa forma, é um mundo caído, na minha concepção. Eu respeito, bem da verdade, todos aqueles que têm seus pensamentos filosóficos e religiosos, mas eu entendo isso como um mundo caído, um mundo onde o universo, que nós sabemos que a energia, ela existe, e essa energia tem que passar por todo esse processo, um processo de materialização, e essa materialização nós absorvemos essa energia através da destruição, né, através do consumo de outros animais e tudo mais, animais, plantas, a competição que existe aqui, ou seja, é uma energia que não está na sua plenitude, né? Porque a energia ela existe, mas nós, para mantermos a nossa condição energética, a nossa saúde e tudo mais, a gente precisa, de alguma forma, causar algum tipo de dor em algo, né? E isso é muito ruim, né? Isso não é aquilo que Deus reservou para a gente em Gênesis, quando ele fala sobre a humanidade que tinha uma comunicação direta com o Criador. Essa comunicação direta, ela era justamente o recebimento da energia do universo, da energia do Criador diretamente na criatura, sem a necessidade de passar por esse processo de matéria. E esse processo de matéria nós sabemos que causa dor, que causa tristeza muitas das vezes, que causa conflito, agonia, que causa destruição, né? Então é algo muito complexo, é algo muito difícil, né, da gente entender a realidade que nós estamos. Então a gente tenta minimizar um pouco. Por isso que a família é muito importante, a amizade, o companheirismo, a colaboração. O que nos diferencia dos outros animais é justamente a capacidade que nós temos de troca, de colaborar, de nos ajudar, porque
A única forma que a gente tem realmente de passar por essa experiência, por essa realidade, por esse, como é que eu vou lhe dizer, por essa dimensão, com o mínimo de sofrimento possível, né? Porque a ausência de sofrimento é impossível. Mas, apesar de nós termos escolhido, nossos antepassados terem escolhido, e como a realidade de outras dimensões, a realidade metafísica, muitas das vezes não tem passado, presente nem futuro, ou seja, é uma realidade que a gente nem sabe se realmente nós tivemos a consciência dessa escolha de não mais caminhar com Deus, apesar da gente achar que isso é culpa de um antepassado nosso, mas necessariamente isso não é verdade. Pode ser que a nossa genética, intrinsecamente, nós já escolhemos essa situação de não estar mais ao lado de Deus, né? Então, apesar de tudo isso, apesar de nós termos nos distanciado, nosso Criador nos ama, nosso Criador tem carinho por nós e nosso Criador tem a esperança de que nós voltemos ao lado dele e que não precisemos mais passar por isso que nós mesmos escolhemos, por essa diminuição da vibração molecular, a vibração molecular que nos leva a esse estado de matéria e, consequentemente, a um estado de sofrimento. Então, eu oriento os nossos funcionários, aqueles médicos que trabalham conosco, nossos parceiros, a nós minimizarmos um pouco o sofrimento, porque quando o paciente nos procura já constrangidos, né? Já com... não queriam estar ali, né? Quem é que quer estar doente? Quem é que quer? Quem é que gosta de estar na frente de um médico, falando sobre seus problemas e falando de toda a angústia que envolve aquela situação clínica que aquele paciente está passando? Ninguém gosta disso. Então a pessoa já vai constrangida, já recebe uma condição ruim, né? Então eu tento, é lógico que nós somos humanos, podemos errar, falhamos, eventualmente a pessoa às vezes não está num bom dia, mas a gente tenta minimizar ao máximo o sofrimento possível para que a gente possa se tornar uma grande roda de amigos e tentar se ajudar de todas as maneiras, né? Mas Daniel, nós temos aí algumas perguntas aí, vamos bater um papo aí sobre as perguntas dos nossos inscritos, vamos lá. Vamos lá. Não sei se você já respondeu essa. Vamos lá. Doutor, descobri que tenho alergia à amoxicilina. Isso significa que nunca mais poderei tomar nenhum antibiótico dessa família? Ou de famílias primas, como as cefalosporinas? Não necessariamente, não necessariamente, né? O amoxicilina bem na verdade, 25% das reações cruzadas com as cefalosporinas, por exemplo, é por causa da cadeia lateral. Então, às vezes a pessoa, ela não é alérgica à cadeia lateral, ela é alérgica somente ao anel beta-lactâmico da amoxicilina. Então, se ela for somente alérgica ao anel beta-lactâmico da amoxicilina, ela pode tomar cefalosporina sem nenhum problema, entendeu? Mas, preste atenção, como a gente não sabe se realmente o paciente ele é alérgico a essa cadeia lateral da penicilina, a amoxicilina é uma penicilina, só que é uma penicilina sintética. Então, o que acontece? É importante fazer o teste de provocação à cefalosporina, né? Ou seja, procurar seu médico alergista e ele vai fazer o teste de provocação num lugar especializado, numa clínica especializada, num hospital, para que ele possa então entender se haveria uma reação anafilática à cefalosporina ou não. Infelizmente, o projeto Brasil Sem Alergia não pode fazer teste de provocação. Nós somos clínicas de baixa complexidade, não podemos fazer teste de provocação, por assim dizer, a medicamentos ou coisas que levam à anafilaxia. Então, isso tem que ser buscado por um médico especialista na área e que atue, por assim dizer, em hospitais e clínicas de alta complexidade. Mas vamos lá. Meu pai toma remédios para um monte de coisas e está com uma reação a remédios com febre e caroços no corpo que o médico disse ser uma doença chamada DRESS. Mas o teste de contato que ele fez deu positivo para o remédio somente. Tirando esse remédio, ele vai ficar melhor? Então, por ser pai, né, eu acredito que seja uma pessoa ou de meia idade ou idosa, né?
Se for idoso, por assim dizer, pode ser que não melhore somente tirando o remédio, porque como nós havíamos falado, o DRESS, ele é uma doença que pode ter um envolvimento também da dificuldade de depuração que nós temos do fígado. Então o fígado não depura adequadamente o medicamento, né? Então pode ficar circulante esse medicamento e ativando o sistema linfocitário. Agora, é importante nós analisarmos se o paciente, se esse senhor, ele tem associado algum quadro crônico infeccioso, né? Porque o DRES, ele se alimenta de infecções. Então, assim, o que deve ser feito num paciente que nos busca com DRES? A gente precisa fazer um check-up geral nesse paciente, pedir um hemograma, pedir uma proteína C reativa, um VHS, para ver se existe algum quadro inflamatório em atividade. Às vezes até a própria infecção urinária, paciente idoso, ele pode ter infecção urinária assintomática, apesar que o homem é mais difícil, o homem tem mais prostatite, né? Inflamação da próstata. Não é impossível o homem ter infecção urinária, mas quando o homem tem alguma infecção é mais na próstata. A mulher que tem mais infecção urinária, mas avaliar também se aquele paciente está com infecção urinária, se tem algum quadro crônico infeccioso. Lembrando que o Brasil, por assim dizer, é campeão em tuberculose. Então, nós temos esse título mundial, né, de país que mais tem tuberculose no mundo. Então, pode ser que eu esteja desatualizado nos números. Então, se eu estiver desatualizado, por favor, nossos colegas médicos aí, ou pessoal da epidemiologia, me atualize colocando nos comentários, eu serei muito grato. Mas eu sei que o Brasil, se não é o campeão dos campeões de tuberculose no mundo. Então, a tuberculose também, num estado crônico de latência, leva uma atividade celular, de imunidade celular, e isso também ativa, né, aumenta a possibilidade daquele paciente não melhorar do quadro de DRES. Então, assim, a gente tem que olhar um quadro de DRES não só como uma única causa, né, mas sim como um fator que pode envolver situações multifatoriais, com várias causas causando essa situação e, de certa forma, levando o paciente a desenvolver esse quadro crônico. Muito bem, vamos lá. Algumas perguntas do YouTube aqui agora. Vou tentar ler aqui, vamos lá. Fiz o uso de 200 mg de ciclosporina em um mês, alteração de todos os marcadores. Suspensão por 20 dias e iniciei 10 mg de metotrexato após um mês, creatina 1,7. Tive que suspender. Tratamento para UCE. Entendi. Perfeito. Você iniciou a terapia de imunossupressão para o tratamento de urticária crônica espontânea. Entendi perfeitamente o que você quis dizer. A questão toda, deixa eu explicar para vocês, né? A imunossupressão, ela, durante muitos anos, ela ajudou boa parte da população que tem urticária crônica espontânea, tá? Mas hoje você tem o próprio anticorpo monoclonal, o omalizumab, que o nome comercial se chama Xolair, que ele é muito mais eficaz, assim, não vou dizer que seja mais eficaz, mas ele é muito mais seguro. O custo-benefício de você utilizar o anticorpo monoclonal para a sua saúde é muito maior, entendeu? Possivelmente você já deve ter tentado o anticorpo monoclonal. E, assim, eu estou pensando na possibilidade de você já ter tentado o anticorpo monoclonal, porque hoje existe praticamente um consenso no meio médico que o anticorpo monoclonal ele deve ser utilizado antes da imunossupressão no caso de urticária, né? Devido à sua eficácia e à sua segurança. O omalizumab, então, que é o mais antigo, então é algo que a gente faz tranquilamente, sem nenhum problema. Mas suponhamos que você já tenha tentado o anticorpo monoclonal e o médico então entendeu da questão da utilização da medicação imunossupressora, né? E está causando todos esses efeitos em você, tá? Possivelmente deve estar dando alterações hepáticas, deve estar dando alterações renais e causando toda essa sintomatologia em você. E esses efeitos colaterais são efeitos colaterais importantes, né? Lógico que eu não quero questionar aqui a conduta do médico, nem o diagnóstico dele, etc e tal. Mas
falando aqui a nível de conhecimentos gerais, não a nível de questionamento de ninguém, colocando a minha experiência clínica em relação a isso, boa parte das urticárias crônicas espontâneas, elas acabam sendo mal vistas, tá? Porque realmente a pessoa não vai a fundo na investigação, até porque existem poucos especialistas na área, poucas pessoas que fazem alergia e imunologia, então é difícil às vezes a pessoa ter uma visão de um imunologista e de um alergista. Mas primeiro que a urticária crônica espontânea, ela é dividida em 3 subtipos, né? Urticária crônica espontânea alérgica, urticária crônica espontânea autoalérgica e urticária crônica espontânea autoimune, tá? A alérgica é quando você realmente, quando é exposto a poeira, ácaro, mofo, fungo, etc e tal, né, você desenvolve a urticária. Então, assim, não custa você fazer o controle ambiental, tá? O controle ambiental não vai te fazer mal, você retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia no caso de crianças. Não vai fazer mal, só vai fazer bem para a tua saúde. Tá chovendo aqui um pouquinho, estamos aqui quase chegando em Aparecida. Vou ter um pouquinho mais de atenção aqui, talvez a minha fala seja um pouquinho mais lenta, que eu vou dar mais atenção aqui. Então, o que acontece? Não custa você fazer o controle de ambiente, principalmente a forração do colchão e travesseiro com material impermeável do tipo Napo PVC envoltório completo, porque ele vai fazer uma barreira impermeável entre o seu nariz, suas vias aéreas respiratórias e o colchão e travesseiro. E quando você deita no colchão e travesseiro, você descama a pele, essa pele descama, entranha no colchão e travesseiro e serve de alimentos para o ácaro, né? Porque o ácaro ele gosta muito de queratina, né? Então, onde tem queratina, o ácaro ele se alimenta. Então, onde tem pena, onde tem pelos, onde tem pele, você tem lá um ambiente bastante rico para o ácaro, para ele se alimentar. Então, ele vai se multiplicando ali no colchão travesseiro, ele vai morrendo. Coronel Aldalil enviou uma foto. Ele vai enviando, ele vai, de certa forma, se multiplicando. E, de certa forma, isso acaba aumentando mais ainda a exposição que você tem ao principal causador de alergia, que é o ácaro. Então, a única forma de você melhorar isso é forrando o colchão e travesseiro com material impermeável, do tipo Napa ou PVC, para que você fique livre da exposição do principal alérgeno, aquele que mais causa processo alérgico na gente, que é o ácaro, tá bom? O mofo também, ele mofa a nossa pele, ele mofa a queratina que é depositada no colchão e travesseiro. Então, de certa forma, é muito importante você olhar isso com atenção. Então, nós falamos da urticária crônica espontânea alérgica. Existe a urticária crônica espontânea autoalérgica. O que é urticária crônica espontânea autoalérgica? Aquela urticária que você desenvolve alergia a você mesmo, tá? Ou seja, você produz anticorpos contra o seu próprio corpo, só que não são anticorpos de autoimunidade, são anticorpos de alergia. Então, um exemplo clássico é quando o paciente ele tem, por assim dizer, anticorpos anti-tireoperoxidase, que é um tipo de anticorpo que está relacionado à doença da tireoide, tá? Então, hoje a gente sabe que o anticorpo anti-TPO, anti-tireoperoxidase, ele está ligado à autoalergia. Tá? Então, você investigou se você tem um anticorpo anti-tireoperoxidase aumentado? Né? Então, isso é importante você fazer essa investigação. Se existe esse anticorpo anti-tireoperoxidase aumentado. Está chovendo bem aqui em Aparecida, pessoal. Chovendo bem. Muito bem, mas a gente vai conversando, eu estou acostumado com intempéries, graças ao bom Deus a gente vai em paz. E tem também a urticária crônica autoimune, ou seja, doenças, bem na verdade, autoimunes que induzem ao processo de urticária. Então, uma tireoidite de Hashimoto com a produção do antitireoglobulina, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide
E vários tipos de doenças autoimunes, psoríases às vezes, podem vir associadas com urticária. É raro, mas pode vir. Então, todo tipo de doença autoimune pode levar a urticária, porque a doença autoimune ela pode produzir anticorpos da classe IgG e se ligar à membrana do mastócito e romper a membrana do mastócito com liberação de histamina. Então, assim, você já fez o teste do soro autólogo, já investigou marcadores de autoimunidade, perfil reumatológico e tudo mais, para saber se você tem algum quadro de urticária autoimune? Isso é importante dar uma olhada nisso, sabe, direitinho. Para que não tenha essa possibilidade. O teste do soro autólogo, sabe como é que funciona? Ele é um teste que a gente retira. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho a rotação do motor aqui e a gente vai embora. Só dar uma olhadinha aqui. Quase não, tudo tranquilo. Então, o teste do soro autólogo ele é um teste que você retira seu sangue, os técnicos retiram sangue, fazem a centrifugação do sangue e com o soro o técnico ele reinjeta na sua pele. Então, aquele soro, em tese, ele é algo que não causaria nenhum problema na sua pele, né? Porque ele é seu, ele é um soro autólogo, então ele não causaria nada na sua pele. Mas no paciente que tem a chamada urticária autoimune, ele causa problema, entendeu? E dá a reação, dá aquela reação local, então isso seria um diagnóstico de urticária autoimune. Por isso que eu penso que talvez tenha faltado alguma investigação no seu caso, não tenho certeza, talvez o colega tenha investigado direito. Lembrando também que quadros infecciosos crônicos, e a gente vê infecciosos e inflamatórios crônicos, podem levar a urticária autoimune, urticária crônica, de difícil controle, espontânea. Então, por exemplo, um foco dentário, o paciente tem uma doença endodôntica ou uma doença periodôntica na gengiva, né? Então, aquilo ali pode estar levando a urticária crônica espontânea. O paciente tem o H. pylori, sente bastante dor no estômago, azia, refluxo e tudo mais, aquilo pode levar também a uma urticária crônica espontânea. Infecção urinária crônica. A mulher, muitas das vezes, tem infecção urinária secundária, infecção urinária crônica, sem sintomas, assintomática. Em vez de falar assintomática, falei secundária, que eu estou aqui. Mas é bom a gente bater um papo que vai distraindo. Então, aquela senhora pode estar também com uma urticária crônica espontânea. Uma prostatite em homens também leva a urticária crônica espontânea, em alguns casos. O que mais? Doença inflamatória pélvica. A mulher, às vezes, está com uma atividade inflamatória nas vias ginecológicas, também pode levar a urticária crônica espontânea. Então, existem muitas condições clínicas que levam o paciente a urticária crônica espontânea e que nós precisamos avaliar isso de uma forma bastante ampla. Outra situação também, que as coisas me vêm na cabeça, questão de alterações hormonais, né? Às vezes a pessoa está utilizando um anticoncepcional. O professor Benoatano e professora Shilpa Shah, parceiros do projeto Brasil Sem Alergia, o professor Benoatano é o nosso representante nos Estados Unidos do projeto Brasil Sem Alergia. Professor da John Hopkins, formado pela John Hopkins, hoje é professor da Universidade de Minnesota, Carolina do Norte, South Dakota e North Dakota.
Dakota do Sul e Dakota do Norte. E ele estuda há muitos anos essa situação da urticária crônica espontânea induzida por hormônios, principalmente o estrogênio e seus análogos, tá? E vocês sabem qual é aquilo que nós ingerimos que mais tem análogo de estrogênio? Agrotóxico. Então, boa parte dos agrotóxicos, que são análogos de estrogênio, induzem a inflamação do nosso corpo. E por isso que está tendo essa pandemia de obesidade no mundo, né? Uma das explicações é essa. Como é que pode, antigamente, não haver tanto obeso mesmo nos Estados Unidos e de repente começar a haver essa explosão? O professor Benotano, ele é economista também, se não me engano, formado na Universidade de Ohio, em economia. E ele usou os conhecimentos de economia, estatísticos, com os conhecimentos de medicina e sobrepôs os resultados de obesidade e do uso de agrotóxicos nos Estados Unidos. E o interessante é que, interessantíssimo isso, é que o lugar onde tem os belts da produção de alimentos nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, eles são o país que mais produz alimentos no mundo, depois o segundo lugar está o Brasil. Então aquela região onde tem aquelas cidades que margeiam as plantações, é onde tem o maior índice de obesidade e obesidade mórbida lá. Então, o agrotóxico, ele tem esse análogo de estrogênio, e ele inflama o corpo e aumenta o peso do indivíduo, e também ele pode agir em receptores, por assim dizer, receptores de estrogênio no mastócito, fazendo a degranulação do mastócito, entendeu? Então você vê quanta coisa tem, né? Por isso que às vezes você vai fazer uma imunossupressão e você vai pegar um paciente num estado desse, né? Outra coisa também que a minha experiência é a minha experiência, né? Não sei se existe estudo científico nisso. Eu estou falando eu como médico, Marcelo, experiência. Já fiz o diagnóstico de alguns pacientes que abriram um quadro de urticária, estavam com HIV. Ou seja, começaram o HIV e abriram o quadro de urticária, pedimos o HIV, estava lá, HIV positivo. E foi o responsável pela urticária. Porque o mastócito, ele tem receptor chamado receptores Toll-like, e esses receptores Toll-like, eles se ligam aos vírus, né? Então os vírus, eles de certa forma, eles têm afinidade por esse receptor e aumenta a degranulação do mastócito com a liberação de histamina, fazendo então com que haja a liberação dessa histamina e, consequentemente, o aparecimento da urticária. Entendeu? Então a situação não é tão simples, né? Você não mencionou que fez uso do Xolair, você só mencionou que... Opa! Tem um caminhãozão aí, ó. Um abraço aos irmãos caminhoneiros. Vocês são muito trabalhadores, vocês é que sustentam esse país nas costas, sabe? Mas vamos lá. Então, primeiro que você não fez o Xolair, né? E segundo que eu acho que tem que fazer uma investigação completa para que a gente saiba adequadamente o que está acontecendo contigo e essa porcaria da urticária ir embora, tá bom? Assim, não custa nada você fazer uma alimentação orgânica para tirar esse excesso de agrotóxico. Lembrando que outros análogos de estrogênio também, além do agrotóxico, são os cosméticos. Tem muito cosmético com análogo de estrogênio. Água de garrafa plástica tem o bisfenol A, que é um análogo de estrogênio, mas não é uma quantidade muito grande, não, entendeu? Os principais vilões
são os alimentos não orgânicos e os cosméticos. Esses são os principais vilões. E as reposições hormonais e terapia hormonal de anticoncepção, que é feita por mulheres. Também, de certa forma, causa essa situação. Tá bom? Eu acho que já foi, né? Vamos lá para outra agora, Daniel. Vamos lá. Separei uma aqui, perdi. Vamos lá, do Gabriel Soares. A doutora me indicou a mupirocina para tratamento de foliculite na virilha e também disse para passar a pomada no nariz e umbigo. Já tentei de quase tudo, espero que pare de aparecer e que melhore. Não, ela tem razão, a doutora, em ter prescrito isso para você. É lógico que entenda que aqui em nenhum momento eu quero chancelar o tratamento dela, porque eu não conheço seu quadro clínico. Eu estou falando assim em termos gerais, ok? Certamente, se a doutora passou, porque ela tem um conhecimento técnico para prescrever, mas em tese, a mupirocina ela pode e deve ser aplicada nas fossas nasais e umbigo, no sentido de matar os reservatórios do Staphylococcus aureus, que é um dos responsáveis pela foliculite. Agora, tem que entender se essa foliculite que você está apresentando, ela não é uma foliculite, por assim dizer, que tem um fundo de hormônios também, de alteração hormonal, e às vezes, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, se você é mulher, pode ser uma das causas do aparecimento dessa... É homem, né? Gabriel. Um do aparecimento dessa foliculite. Agora, homem gosta muito de esteroides para malhação, né? Então tem que ver também se você não está tomando esteroides ou se você tem alguma alteração, por assim dizer, hormonal e que possa estar promovendo essa foliculite. Não necessariamente é o esteroide, às vezes você tem alguma alteração hormonal que possa estar causando a foliculite, mas pode ser também que você não tenha nada e seja uma foliculite pelo sua própria idade. Às vezes você é um adolescente e adolescente tem explosão de hormônios e essa explosão de hormônios, por sua vez, pode levar a essa foliculite, tá bom? Agora, deixa eu lhe falar, a imunoterapia com toxoides dermatológicos, ela é algo bem interessante para ser feito também para controle de foliculite de repetição, tá? Então, é algo que você pode pensar. Nós trabalhamos com isso na clínica do Projeto Brasil Sem Alergia, com um sucesso muito grande. A imunoterapia com toxoides bacterianos, tanto para a parte dermatológica, respiratória, para controle de candidíase de repetição. É uma metodologia já consagrada, de muitos anos de existência, entende? A imunoterapia para alergia e a imunoterapia imunoestimulante, ela tem mais de 100 anos de existência, mais de 100 anos. Então, quanta gente se tratou com isso, está bem, teve uma excelente qualidade de vida. Então, por acaso, se fazendo tratamento com a mupirocina, você melhorar e depois haver uma recidiva, voltar o sintoma, voltar o problema, então pode-se pensar na possibilidade de iniciar a imunoterapia dessensibilizante se você não tiver contraindicação para ela. Perdão, nesse caso é imunoterapia imunoestimulante com toxoides bacterianos, não é dessensibilizante. É imunoestimulante com toxoides bacterianos, tá bom? Pensa nisso. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, temos uma pergunta aqui do Luzi Monteiro, da Argentina. Tive que colocar no tradutor Nuestros hermanos de Argentina. Vamos Isso. falar com eles. Saudações da Argentina. Sofro de dermatite no pés e nas mãos há 2 anos. Um dermatologista me receitou injeções, comprimidos, cremes, todos os corticosteroides. E não houve nenhuma melhora. O que devo fazer? Tem que entender se não houve uma melhora duradoura ou se melhorou e depois houve uma recidiva, piorou o quadro clínico. A gente tem que entender melhor esse quadro clínico. A primeira coisa é a seguinte, né? Primeiro a gente tem que entender se isso aí é uma desidrose palmo-plantar ou se é uma psoríase palmo-plantar. Existem esses 2 diagnósticos diferenciais aí, que são os mais importantes. Pode ser também um eczema de contato,
a substâncias químicas. Existe essa possibilidade também. Mas assim, como pega mão e pés, a não ser que seja algum produto que entre em contato com as suas mãos e pés e você desenvolva essa reação local, tanto a mãos e pés, né? Mas o mais comum nesse caso, quando pega tanto mão e pé, é ser um eczema de contato, perdão, é ser uma desidrose palmo-plantar ou uma psoríase. O que é desidrose? A desidrose palmo-plantar nada mais é do que a dermatite atópica localizada, entendeu? Então, pode ser que você esteja desenvolvendo uma dermatite atópica localizada. Se for uma psoríase, aí já é outra situação, já é uma doença autoimune. Dermatite atópica é uma doença alérgica, de hipersensibilidade alérgica. Agora, se for uma psoríase, pode ser uma doença autoimune, né? E os tratamentos, eles são um pouco diferentes. A psoríase, por exemplo, você tem fototerapia, né? Ultravioleta, com psoraleno, você tem várias metodologias que, eu vou ser sincero, eu não as conheço profundamente, porque eu encaminho para o colega dermatologista, né? O dermatologista, ele trata muito bem psoríase, muito melhor do que eu, né? Até porque não é uma doença alérgica, é uma doença autoimune, uma doença que a gente chama autoimune menor, que afeta uma parte do corpo, um sistema do corpo, que é o sistema dermatológico, né? O órgão da pele. Agora, se for uma dermatite atópica, aí o assunto é com a gente, né? Porque a desidrose palmo-plantar é a dermatite atópica localizada tanto em palmas e plantas. Por isso que ela é chamada de palmo-plantar. Aí a gente trata bem isso, a gente consegue... primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa dermatite atópica em geral é erradicar ou diminuir a população de Staphylococcus aureus. Erradicar a gente não vai conseguir, porque o Staphylococcus aureus ele faz parte, por assim dizer, da nossa flora. Eu até dei uma entrevista para o professor Edmilson Vygotsky e acabei falando essa bobagem erradicar, né? A gente acaba falando coloquialmente com o paciente e isso acaba sendo algo constante, né, na nossa fala para o paciente entender, mas ele tem razão e eu também tinha consciência plena de que não é erradicar, você diminui a população de Staphylococcus aureus, que a gente sabe que o Staphylococcus aureus é uma bactéria da pele, ela, de certa forma, ela pode produzir o chamado superantígeno. E esse superantígeno induz reação imunológica local de autoalimentação que vai causando processo inflamatório crônico e dificultando a melhora do quadro clínico, porque aumenta a permeabilidade do local, faz com que os alérgenos penetrem com mais facilidade e, consequentemente, o paciente vai tendo crises e crises e crises e crises e crises sem melhorar. Então, temos que diminuir muito a população de Staphylococcus aureus utilizando antibióticos tópicos e antibióticos sistêmicos, né, orais, para que essa diminuição aconteça. Outra situação é o seguinte, a hidratação. A hidratação é o segundo pilar do tratamento da dermatite atópica. O paciente que não hidrata a pele e tem dermatite atópica, ele está fadado a não melhorar. Porque o paciente com dermatite atópica, ele tem a deficiência de alguns elementos, chamadas proteínas de junção, as filagrinas e as claudinas, que juntam as células da pele. Então, o paciente com dermatite atópica, ele tem buracos na pele. E esses buracos, por sua vez, levam à penetração dos alérgenos. Então, quando você faz a hidratação com o creme, você tampa esses buracos e faz com que haja justamente um bloqueio, por assim dizer, da penetração desses alérgenos e a sensibilização, por assim dizer, desses alérgenos no corpo. Para vocês terem uma ideia, isso já vários pacientes meus que têm esse quadro clínico de desidrose palmo-plantar se sensibilizam a alimentos por causa da desidrose. Ou seja, aquela pele ferida, cheia de buracos, cheia de aberturas, cheia de entrada para os alimentos, a proteína vai lá e o paciente se sensibiliza.
Daqui a pouco está um paciente desenvolvendo alergia alimentar, né? É a chamada marcha atópica, que começa com as lesões na pele, aí pode dar as alergias alimentares, pode levar a asma e pode levar a rinite. Existe a marcha atópica e a marcha atópica invertida, né? Da rinite, asma e dermatite atópica. Mas nesse caso, quando o paciente começa com a dermatite atópica, é a marcha atópica tradicional, entendeu? E outra coisa importante é nós controlarmos, por assim dizer, com corticosteroides, né? Quando houver uma crise, fazer um corticosteroide. Como eu trato? Como eu trato isso, mas certamente eu falo isso só a título de conhecimentos gerais, né? E que nossos pacientes têm tido uma excelente resposta, em nenhum momento eu quero que vocês se automediquem, pelo amor de Deus. Tudo aqui que passar nessa conversa, nesse bate-papo, precisa ser colocado na frente da mesa do seu médico assistente, para ele poder fazer a moderação de todas as informações e até me contestar, dizer, o Marcelo está errado, eu não concordo. Eu acho que a crítica respeitosa, construtiva e fraternal, ela é muito bem aceita, não tem nenhum problema não. O problema é quando você recebe uns carinhas aí que ligam para você, começa a falar um monte de bobagem, ou seja, usam da ignorância como fonte de autoridade intelectual, mas depois é um assunto para outro dia que a gente vai bater um papo. Ou seja, a falta do conhecimento, porque eles não conhecem a situação, é porque não existe. Ou seja, não é porque a situação realmente existe. A situação existe, mas eles não conhecem, então não existe. Então, a ignorância é a fonte de autoridade intelectual para muita gente, né? Mas a crítica, ela é muito importante. Mas como é que eu trato com a dermatite atópica? A gente faz o corticóide de alta potência e depois a gente vai reduzindo aos poucos um corticóide de baixa potência, de média potência, de baixa potência, e depois a gente mantém eventualmente um inibidor de calcineurina, que é uma medicação que eu não vou dizer o nome aqui para não induzir vocês a comprarem por conta própria, que eu não recomendo vocês comprarem por conta própria, senão fica uma confusão danada, entendeu? Deixa o teu médico prescrever. E o inibidor de calcineurina é um tipo de tratamento que dá uma diminuição da atividade imunitária local, sem causar efeitos colaterais importantes, e também não tem os efeitos colaterais do corticoide, entende? O controle ambiental também é muito importante para o paciente com dermatite atópica. Como eu havia falado, ele tem a pele aberta, então quanto menos alérgenos você receber, quanto menos ácaro, poeira, mofo, fungo, pelo de animal, fragmentos de barata, pólen, etc e tal, quanto menos alérgenos entrar em contato com a sua pele cheia de buracos, por isso que um paciente que tem dermatite atópica não deve cozinhar, porque ele pode sensibilizar, melhor. Então você forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo napa ou PVC, envoltório completo, evitando todo aquele ácaro, aquela poeira, tudo aquilo que existe dentro do colchão e travesseiro, torna-se muito, 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 muito importante, tá? Muito importante mesmo. E por último, o paciente, depois que fizer toda essa estratégia, né, que nós conversamos, ele fazer imunoterapia dessensibilizante específica para alergia, caso ele tenha um teste positivo, ele tenha sintomas respiratórios, lembrando que o teste não necessariamente indica que o paciente seja alérgico, mas a gente tem que examinar clinicamente ele, o contexto geral. Então, a imunoterapia dessensibilizante com toxoides dermatológicos é algo que pode funcionar muito, muito mesmo, tá? O paciente melhora absurdamente com a imunoterapia porque vai criando uma tolerância, vai aumentando a produção de linfócitos de tolerância, chamados linfócitos CD3, CD4, que produzem, então, FOXP3, que é um marcador, né, CD3, CD4, CD25, que expressam o fator de transcrição FOXP3, que é o linfócito T regulador, linfócito T de tolerância. Tá? Então, quanto maior a quantidade de linfócito T de tolerância, menor vai ser a reatividade local e, consequentemente, menos crise aquele paciente vai desenvolver. Tá? Dois assuntos importantes aqui também para o paciente com dermatite atópica, prestem muita atenção. Eventualmente,
a gente pega um paciente rotulado de dermatite atópica, mas ele tem deficiência nutricional. Prestem muita atenção no que eu vou falar, tá? Isso aí, a todo momento a gente vê isso. Paciente que tem síndromes desabsortivas, tem problemas de baixa absorção. Tá frio aí? Não. Não. Vou aumentar aqui um pouquinho. Pode desligar aí, pode ligar. Tá. Então o paciente tem síndromes desabsortivas. E essas síndromes desabsortivas, por sua vez, elas levam o paciente à diminuição da absorção de nutrientes, dentre eles o zinco e a vitamina D, principalmente o zinco. Então o zinco dá uma reação muito semelhante à dermatite atópica. Tá? Então, dosem zinco, né? Os colegas médicos estão ouvindo nosso bate-papo. Dosem zinco, dosem vitamina D. Faça uma investigação completa, veja se está tudo direitinho. Lembrando também que um paciente com dermatite atópica crônica pode desenvolver um tipo de câncer chamado micose fungoide, que é algo muito importante. Sempre pensar nesse diagnóstico diferencial também. E existe a chamada síndrome de IgE, da hiper-IgE, que pode ser confundida também com dermatite atópica. Então, aquele paciente que não melhora por nada, pensar na possibilidade da síndrome de hiper-IgE, que é uma doença rara, é uma doença monogênica, e existe um protocolo de investigação e de tratamento para a chamada da síndrome da hiper-IgE. Hoje a chuva está pegando feio, né, Daniel? Tá O demais. negócio está complicado aqui, mas a gente vai devagarzinho, vocês pegando carona com a gente. Orem pela gente para que a gente chegue em paz. Vai dar tudo certo. Muito bem. Esqueci de falar da dermatite atópica do dupilumab, né, que é um anticorpo monoclonal humano, anti-interleucina 4 e 13, que são as principais interleucinas entre leucócitos. O termo interleucina significa carta entre os leucócitos, que eles se comunicam, interleucina entre leucócitos. É um tipo de substância que comunica os leucócitos. Tá? Só para título de conhecimento geral, interleucina é entre leucócitos. Então, interleucina 4 e 13, ela está ligada a quadros de dermatite atópica. Então, você quando bloqueia através do anticorpo monoclonal o dupilumab, o nome comercial do Dupixent, você pode ter uma melhora do quadro clínico. Só que é um tratamento de alto custo. E como nós falamos, antes de fazer o dupilumab, você pode tentar tudo isso e 95% dos casos se resolve com um tratamento holístico e direitinho. E tendo uma alergia alimentar, também evitar determinados alimentos. Não confundir teste alérgico positivo para alimentos com alergia. São coisas completamente distintas, completamente diferentes, tá? Podem estar interligadas, mas a gente precisa sempre avaliar se o paciente ele é sensível e se ele é alérgico. Porque às vezes o paciente ele é sensível e não alérgico. E até pode ser que vocês não tenham oportunidade de ouvir essa explicação. Tem muita gente deixando de comer alimentos, tomar leite, comer ovo e outros alimentos, porque faz um teste alérgico e dá positivo lá para o alimento. Eu tenho alergia a leite. Não, você não tem alergia a leite. Você não sabe se você tem alergia a leite, a não ser que você tenha sintomas ao consumo do leite, ou seja, você consome o leite e começa a desenvolver vários tipos de reações. Aí sim, você pode ter uma alergia ao leite, né? Tá? Isso não quer dizer que você tenha alergia ao leite. O teste positivo, ele não necessariamente indica que você seja alérgico ao leite. Tá? Ele indica que você é sensível. O exame padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar é o teste da provocação, que isso tem que ser feito com a supervisão do médico, internado num hospital ou numa clínica de alta complexidade, todo monitorado, para que você possa ter certeza que você tem uma alergia alimentar que leve, já é mediada, que leve a anafilaxia, né? Ou que não leve a anafilaxia, que leve a sintomas gastrointestinais. Mas aí esse é um outro assunto, que a gente vai batendo o papo, mas só lembrando que um teste alérgico positivo, se você não tiver sintoma ao alimento, você deve continuar comendo o alimento. Tá? Você não deve suspender aquele alimento,
porque esse teu consumo crônico e contínuo do alimento é que faz com que você não tenha mais a reação, entendeu? Se você suspender o alimento, você vai deixar de dar aquela vacina, né, que é o próprio alimento, você não vai produzir mais tolerância, então aquela sensibilidade vai se transformar numa alergia, aí sim você vai desenvolver alergia alimentar, tá bom? Vamos lá, Daniel, tem mais alguma aí? Vamos lá. Estou tratando DRES nesse exato momento. Desenvolvi por conta da sulfasalazina. Fiquei internado por 8 dias e agora estou em casa fazendo desmame de corticoide. Passei alguns dias muito mal. Marquei praticamente todos os pontos na tabela Regiscar, ele escreveu, não sei se está certo. Certo. Serve para diagnóstico da doença. Agora vou precisar acompanhar com exames de sangue semanais para diminuir o risco dela. Voltar ao acompanhamento logo também para verificar outras sequelas. Momento muito difícil. A sulfasalazina ela é utilizada por pacientes que têm algumas doenças inflamatórias intestinais, né, e tudo mais, né? Mas é difícil mesmo, tem que ir avaliando os marcadores, né, hepáticos e o hemograma, ver o marcador também renal e tudo mais. E como eu havia falado, né, fazer um painel de investigação viral, para ver se está tudo bem, se você tem algum vírus aí em latência. A mononucleose, por exemplo, é um tipo de vírus aí que fica um tempão no nosso corpo, né, causando chateação, causando chatice, que é a tal do... que não é necessariamente pelo beijo, mas é falado que é a doença do beijo. Não é necessariamente pelo beijo não, tá, pessoal? Mas acabou ficando conhecida como doença do beijo. Então essa chatice da mononucleose é algo que pode levar a uma latência maior da permanência do DRES no corpo, né? O próprio vírus HHV6 também pode levar, que é o vírus do herpes. Infecções em geral, tudo aquilo que estiver te causando inflamação, é importante você evitar. Então, depois da tempestade vem a bonança. Acabou aqui a tempestade, graças a Deus. Mas não deixamos de bater um papo com vocês. Vamos lá, Daniel. Qual é o próximo? Da Fátima Maria. Minha filha está com inchaço, já foi hospitalizada com inchaço na boca. Toma antihistamínico, mas já não está resolvendo. Será por bradicinina? É possível que seja por bradicinina, tem que investigar isso direito, né? É como eu havia falado para vocês anteriormente, né? O inchaço na boca, sem a urticária, a maioria das vezes, na boca, nos lábios, na bolsa escrotal, nos grandes lábios da mulher, nas mãos, extremidades, etc., a maioria das vezes é causado por bradicinina, a maioria, tá? Mas existem quadros de angioedema estaminérgico isolados sem urticária. Existe essa possibilidade, tá bom? Então, pode ser que seja por bradicinina, sim. Aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Pacientes que têm pressão arterial, por exemplo, aumento da pressão arterial, tomam os inibidores da enzima conversora da angiotensina, inibidor da ECA, captopril, enalapril, lisinopril, blá, blá, blá. Todos os prios, né? Então, esses prios aí podem estar aumentando bradicinina e causando angioedema. Paciente, por assim dizer, vamos lá. Paciente que tem alteração do fator 12 de coagulação. A alteração do fator 12 de coagulação leva ao aumento de bradicinina, leva ao angioedema. Por diminuição do inibidor de esterase. Pode também estar envolvido. Paciente que tem angioedema hereditário com diminuição quantitativa do inibidor de esterase. Pode também estar envolvido. Com diminuição funcional, às vezes, a quantidade está ok, mas a funcionalidade do inibidor de esterase não está boa. Pode também estar envolvido também. E pode ser também um angioedema adquirido, né, por bradicinina, adquirido pelo consumo do sistema complemento. Por isso que quando a gente faz o diagnóstico diferencial entre angioedema hereditário e angioedema adquirido, o marcador que nós pedimos é justamente o C1Q. O C1Q, ele abaixa, porque o sistema complemento, por exemplo, quando a gente pede o C4,
faz parte do sistema complemento, ele abaixa nos dois, tanto no hereditário quanto no adquirido. Então, para você fazer o diagnóstico diferencial entre um e outro, você pede o C1Q, porque o C1Q ele vai mostrar que existe um consumo completo e aquilo ali não é seletivo, então mostrando que o paciente não tem um angioedema hereditário, e sim um adquirido, e sim a doença, por assim dizer, alguma doença de base, câncer, doença reumatológica, etc., que pode estar levando a essa situação. Processos infecciosos crônicos, né, podem estar levando a essa situação. Como é que a gente diagnostica, né? Então, como eu havia falado, a primeira coisa que a gente pede é uma investigação geral de todo aquilo que pode levar ao angioedema estaminérgico. Que isso a gente pode discutir depois, tem vários vídeos que a gente fala. Descartando tudo aquilo que pode levar ao angioedema estaminérgico, mesmo sem urticária, a gente vai para a dosagem do inibidor de C1 esterase funcional, quantitativo, C4, C1Q. Né? Se o inibidor de C1 esterase quantitativo funcional estiver embaixo, está classificado como angioedema hereditário, desde que o C1Q esteja normal, entendeu? Agora, se o C1Q estiver baixo, aí não. Aí é todo o sistema complemento que foi consumido e, consequentemente, aquele paciente, ele está desenvolvendo um angioedema adquirido. Tá bom? Em relação ao... Aí a gente tem que, até para afirmar o diagnóstico, faz os exames genéticos, né? E aí você tem várias metodologias de testes genéticos, o teste do cariótipo, né? O teste do Sanger, que é um teste mais simples, que vê como o angioedema hereditário é uma doença monogênica, existe só um gene envolvido, uma mutação genética, por assim dizer, envolvida. No gene, deixa eu lembrar aqui, meu Deus do céu, no gene... Ih, fugiu, depois eu vou lembrar. Depois eu lembro. Fugiu aqui, acho que é cansaço aqui da direção, né? Depois eu lembro. Então você tem uma alteração nesse gene específico do inibidor de C1 esterase. Então o teste de Sanger, que é um teste mais barato e mais fácil de fazer, ele pode ser feito. Mas pode ser que você não consiga o diagnóstico, né? Então, dá para nós fazermos o sequenciamento genético através do teste do exoma, que vai ver o exon do código genético do paciente, e depois, mesmo assim, não conseguindo com exoma, a gente faz o teste do genoma, sequenciamento do genoma completo, que vê exon, intron, vê porção promotora, vê aquela coisa toda, né? Que, de certa forma, um teste de exoma, ele veria só parcialmente, né? Não veria o intron também. Apesar que 90% das alterações genéticas estão no exoma, estão na região promotora e tudo mais. O intron são 10%, mas aquela situação toda, né? E lembrando também que existem variantes de significado incerto, que ficam na dúvida, a gente fica no meio do muro, ou seja, a gente às vezes vê uma alteração genética, mas aquilo ali ainda não foi estabelecido adequadamente. Existem variantes que ainda nem foram descobertas. Por isso que o interessante olha, eu lembrei o nome do gene, Serpinge, tá? Serpinge 1. Me veio aqui na mente aqui, Serpinge 1. Então, por isso que eu estava falando, até esqueci. Tanta coisa. Então, vamos lá. Então, existem variantes genéticas que nem foram descobertas. Por isso que quando você faz o teste do exoma, é importante fazer a revisão. Você tem a suspeita de uma doença genética, mas não tem o diagnóstico definitivo dessa doença, é importante você fazer a revisão, eventualmente, com aquele mesmo material que você coletou, entendeu? Então, isso é bem interessante, bem importante ser feito. Vamos lá para a próxima, né? Vamos lá, pergunta da Verônica Mesquita. Olá, doutor. Em casos de alergia grave à anestesia, com histórico de choque anafilático, é seguro realizar um teste de desafio controlado com aplicação gradual da medicação em doses crescentes? Exemplo, 9%, 20%, 100% dentro de hospital? Esse método é padrão na alergologia ou existem alternativas mais seguras? Fiz em 2 alergistas e um deles quer usar esse método. Não, deixa eu te falar, como é que eu oriento meu paciente? Existem 2 tipos de anestésicos principais. Os ésteres do ácido benzoico e as amidas, né?
não existe reação cruzada entre eles, tá? Existe reação cruzada dentro do próprio grupo. Então, a conduta mais correta no momento, caso o paciente tenha alergia anestésica, é trocar de um grupo para o outro, tá bom? Então, essa é a forma como nós orientamos o paciente que tem alergia a anestésicos, tá? Agora, é lógico que eu não entendo do seu caso, não sei do seu caso, isso aqui é só um bate-papo. Muito simples eu falar assim, faz isso, faz aquilo outro, sem entender exatamente o que está acontecendo com você. Entenda essa live aqui só uma live de conhecimentos gerais, é um bate-papo entre amigos, nada mais além disso, tá bom? Mas, certamente, pode ser que, em tese, supostamente, você já tenha desenvolvido alergia, né, aos dois grupos. Aí, nesse caso, existe a possibilidade de você fazer a dessensibilização, né, a essas substâncias, caso você tenha desenvolvido uma reação alérgica aos dois grupos. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que isso aqui vai ser muito importante para todos. Muito importante. Existe uma diferença muito grande mesmo, entre reação anafilática e reação vasovagal. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Reação adversa, hipersensibilidade a anestésicos é algo que acontece? É uma realidade? Mas é raro. Não é comum. Não é comum. É muito raro. A grande maioria das vezes das supostas reações a anestésicos são reações vasovagais. São reações onde o paciente ele fica nervoso durante o procedimento, se sente mal, aumenta a frequência respiratória dele, a pressão dele aumenta, a frequência cardíaca baixa, e a gente sabe que o aumento da frequência respiratória aumenta a captação de oxigênio e a pessoa desmaia, entendeu? Por isso que o pessoal socorrista, o pessoal de apoio, não façam isso, né? A não ser que vocês sejam orientados por alguém que tenha um mínimo de treinamento, mas quando a gente vê alguém num desespero, alguém numa forte emoção, alguém que passou por uma situação extremamente complexa, o que nós devemos fazer? Dar um saco para a pessoa respirar durante alguns segundos, porque aí você vai aumentar a concentração de gás carbônico, entendeu? Aí a pessoa volta em si. Então, o nosso corpo ele não está acostumado nem a excesso de oxigênio, nem a excesso de gás carbônico. Eu me lembro de um filme de ficção científica, uma série que passava ou na Netflix ou no Amazon Prime, alguma coisa assim. Eu gosto muito de ficção científica, que falava sobre o mundo que estava se destruindo completamente, o ser humano tinha destruído o mundo, aquele mesmo clichê de sempre, né? O ser humano é a praga do mundo, que eu não concordo, mas é interessante a gente assistir eventualmente esses vídeos até para poder ter a nossa opinião, né? Vamos lá. Então, aquele mesmo clichê de sempre. E eles começaram a enviar pessoas para o passado. Eles conseguiram encontrar um portal, e esse portal levava as pessoas para o passado, principalmente na época dos dinossauros. E quando essas pessoas chegavam no passado, como a Terra era uma terra extremamente oxigenada, com florestas e tudo mais, essas pessoas tinham que receber uma dose em bombas de CO2 para poder se adaptar, como a gente faz quando vai para Machu Picchu, no Peru, ou regiões de grande altitude, a gente toma aqueles oxigênios engarrafados, né? A gente inala aqueles oxigênios para poder se adaptar à altitude. Essas pessoas que chegavam no passado, elas de certa forma, então, tomavam esse gás carbônico. Então, o que acontece? A gente não pode ter excesso de oxigênio. Quando a gente respira muito rápido, a gente acaba captando muito oxigênio. Então, o cérebro ele recebe um sinal para parar de respirar, entendeu? E a pessoa acaba desmaiando. Então, a grande maioria das vezes desses desmaios, essas supostas reações alérgicas anestésicas, é nervoso. Reação vasovagal que a pessoa tem na cadeira do dentista, porque não é agradável, não. Eu agora mesmo passei aí, um abraço ao meu dentista, doutor Eduardo.
Mas não é agradável não você ficar na cadeira de um dentista, não. Chato pra burro, entendeu? E ainda por cima, eu depois que fiz o procedimento dentário de canal, fui pro meu consultório atender, que é ao lado do meu consultório, lá em Copacabana. Pifou o elevador, ou seja, fiquei preso no elevador durante 40 minutos, com dor de dente, preso no elevador, né? Uma desgraça, minha desgraça é pouca bobagem. Mas vamos lá. Então a gente tem que entender exatamente, tá? Fazer o diagnóstico diferencial, pode ser que não seja uma reação anafilática alérgica, mas pode ser que seja uma reação vasovagal, e essa reação vasovagal, por sua vez, é que seja responsável. Então, antes de pensar nessas coisas, vamos classificar melhor isso aí, vamos ver realmente se foi uma reação alérgica ou não. Reação anafilática, ela envolve 2 ou mais sistemas, né? Ela envolve ou a parte respiratória junto com a pele, ou a pele respiratória, o trato gastrointestinal, causando náusea, vômitos, diarreia, causando tosse, falta de ar. Deixa eu pegar aqui a entrada aqui. Então, ela envolve 2 ou mais sistemas do corpo. Então, o paciente acaba tendo reações assim extremamente graves que podem levar ele ao óbito, levando a hipotensão, fecha da glote, insuficiência respiratória e óbito, entendeu? Eu sei que na dúvida é melhor fazer o teste de provocação, né? Caso tenha essa dúvida, mas as reações, por exemplo, da parte cardiovascular, na vasovagal, a pressão aumenta, a frequência cardíaca diminui. Na anafilática, reação grave realmente, reação alérgica, já é diferente. A pressão diminui e a frequência cardíaca aumenta. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aí, Daniel. Vamos lá. Doutor, durante o processo de imunoterapia, eu não posso me alimentar de nada que me cause alergia, ainda que em mim não se expresse severamente, porque o meu cardápio está muito restrito. Eu tenho que entender que tipo de imunoterapia você está dizendo, né? Se é imunoterapia para alérgenos, se é imunoterapia para alérgenos respiratórios, né? Alérgenos alimentares. Imunoterapia pode ser também anticorpos monoclonais, tudo assim que envolve o sistema imunológico é imunoterapia, né? A gente tem que entender do que você se refere em relação à imunoterapia. O que é isso, imunoterapia, né? A gente tem que entender isso melhor. Tá bom? Próximo. Vamos lá. A Érica Carla. Meu filho foi diagnosticado pelos sintomas aumento dos gânglios baço e fígado aumentado, CD4 e CD8. Imunofenotipagem positivo para ALPS, intestino e pulmão inflamado. Agora ele fez o painel genético e nos 10 genes deu negativo. Mesmo assim, significa que ele tem ALPS? Precisa de investigação melhor. O ALPS é uma doença autoinflamatória, né? As crianças, por exemplo, não têm doenças autoimunes. Elas têm doenças autoinflamatórias, por assim dizer. O que é a doença autoinflamatória? É uma doença que envolve o sistema imunitário inato, em vez do adquirido. A criança não tem tempo ainda para desenvolver um sistema imunitário que ela adquiriu durante a vida. Então, ela é o sistema imunitário que ela nasce com ela que começa a dar problema. Então, o ALPS é uma dessas doenças e dá essa sintomatologia toda que foi falada. Então, eu até comentei essa situação genética, da investigação genética, porque o que acontece? Às esse não foi descoberto ainda a mutação genética que poderia estar relacionado também com esse fenótipo, né, de ALPS, entendeu? Então, eu não sei se você já fez o teste, você fez o teste dos genes candidatos, né? Muito bem. Pode ser que você se beneficie do sequenciamento do exon, é o teste do exoma, e como eu havia falado, 90% das alterações genéticas a gente consegue ver que são identificáveis, lógico,
a gente consegue ver pelo teste do exoma, e ficam restando 10%, que somente com sequenciamento genético completo que você conseguiria então ver esses últimos 10%. Agora entenda que às vezes não foi identificado ainda. Então, mesmo você fazendo o exoma e depois o sequenciamento genético completo, não foi identificado. O que eu sugiro? É uma doença rara, é uma doença complexa. Eu sugiro que já vá logo para o sequenciamento logo do exon e do intron, né? E dos promotores, né? Para a identificação dos promotores, exon e intron. Porque vai para o exoma, vai que dá negativo, vai ficar na dúvida ainda, vai gastar de novo, mais dinheiro ainda. Ou seja, já é um teste caro, né? E às vezes a diferença de um exoma para um sequenciamento genético total, a diferença não é tão grande. Então já vai direto para o sequenciamento do genético do genoma, né? Do indivíduo. E se der negativo, não fique triste, porque se parece Alpes, se tem todas as características de Alpes, se de certa forma está direitinho ali seguindo todo aquele parâmetro que faz o diagnóstico de Alpes e não consegue justamente fazer o diagnóstico laboratorial, genético, então é Alpes mesmo, entendeu? Deve ser tratado como Alpes e aguardar, por assim dizer, algum tempo, que pode ser que com o passar do tempo a cada 5 anos, peça para fazer uma revisão desse material genético e saber se existe alguma variante ali que estaria relacionada a esse Alpes, né? Tem muitas VUS, né? Variantes de significado incerto, Variant of Uncertain Significance, entendeu? VUS, V-U-S. Tem muitas VUS também que podem deixar a gente mais confuso ainda. Mas é isso. Dando uma dica para você, existe um site que eu usava muito esse site, professor Tremblay na Universidade de Laval também. Ele era um contribuinte desse site, que é um site mantido pela Comunidade Europeia, chamado orfa.net. Lá você tem muitos artigos científicos, não só para médicos, mas também para pacientes, com centros de referência mundiais em Alpes e todos os tipos das doenças genéticas monogênicas, principalmente, né? 35% da população mundial tem alguma doença monogênica, gente para burro, né? É porque como elas são milhares de doenças monogênicas, são mais de 8.000 catalogadas, então acaba que se dissipa, né? Esse quantitativo de pacientes. Mas vamos lá. Vamos lá. Tenho crise de asma quase todos os dias. Fiz exame do coração e pulmão, deu normal. Fiz exame de alergia, deu alergia a 3 tipos de ácaro. Ela botou assim, com 3 e 3 sinais de mais. Cada dessas asmas pode ser por isso? Entendi. Eu não entendi muito bem, repete aí. Tenho crise de asma quase todos os dias. Fiz exame do coração e pulmão, deu normal. Deu normal, tá. Fiz esse exame de alergia, deu alergia a 3 tipos de ácaro, com 3 mais. Cada essa asma pode ser por isso? Então, vamos lá, vamos entender aqui os fenótipos de asma, né? A asma ela pode ser alérgica e não alérgica. Primeiro a gente tem que entender realmente se essa é uma asma alérgica. A asma alérgica, ela pode ser eosinofílica e não eosinofílica, ou seja, se for uma asma que tem aumento de eosinófilos, quando você pega o hemograma lá, você vê eosinófilos. Eosinófilos é uma célula marcadora que ela está envolvida em verminoses e processos alérgicos e pode estar envolvida em algumas outras situações também. Mas nesse caso, um pouco mais raras e ligadas a doenças de câncer no sangue, né? Doenças linfoproliferativas. Mas se for uma asma eosinofílica, ela é uma asma mais grave do que a asma não eosinofílica. E você também tem a asma não alérgica com eosinófilo e sem eosinófilo, eosinofílica e não eosinofílica. A asma não alérgica, ela é causada por neutrófilos, ela pode ser causada por exposição crônica
a componentes de indústria, pessoas que trabalham com substâncias químicas e tudo mais, onde você tem uma produção de neutrófilos, e você pode ter também uma asma não alérgica eosinofílica, que ela é derivada da alteração do ciclo do ácido araquidônico quando você consome anti-inflamatórios, tá? Isso é muito importante a gente falar isso. Eu sei que às vezes parece um imunologês isso, ou seja, uma língua imunologês, mas é importante vocês entenderem porque tem muito paciente, por assim dizer, com asma, que chega lá que não melhora, pólipos nasais, poliplose nasal, etc., que chega na nossa clínica, que não foi bem diagnosticado, mas a bem da verdade ele não tem asma alérgica, já tentou vacina, tentou medicamento inalatório, broncodilatador, tentou um monte de troço e não melhora. Aí quando você vai investigar mais profundamente, ele tem uma doença respiratória exacerbada por aspirina, que é justamente, ou por anti-inflamatório, o termo mais adequado hoje é anti-inflamatório, porque a gente sabe que não é só a aspirina que causa isso, mas os anti-inflamatórios em geral causam, entende? E é justamente uma alteração do ciclo do ácido araquidônico que leva esse paciente a desenvolver essa reação de falta de ar, de broncoespasmo, ou seja, essa asma não alérgica que tem eosinófilos, e a gente sabe que a doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório aumenta o eosinófilo. Tá? Mas a princípio parece que você tem uma asma alérgica. Agora o próximo passo é fenotipar essa asma. A melhor forma de você tratar é fenotipando ela, tá? Ou seja, você identificar que tipo de asma ela é, quais são os parâmetros que estão, ou seja, um hemograma vai mostrar eosinófilo alto ou não. Então, se mostrar eosinófilo alto, o tratamento ele é um pouco mais agressivo. Se não mostrar, já é menos agressivo. Pedir uma prova de função pulmonar para saber qual é o quadro obstrutivo desse paciente, se ele tem um quadro obstrutivo restritivo, se também só tem uma asma ou tem um enfisema, que a asma ela pode evoluir para enfisema com o passar do tempo, né? Ver como é que estão as vias aéreas superiores, radiografia de seios da face, radiografia de tórax, tudo isso é muito importante, porque às vezes o paciente tem um quadro de rinocinusite com polipose nasal, que está levando gotejamento pós-nasal, às vezes nem tem polipose nasal, nem cistos de retenção, mas que leva um gotejamento pós-nasal, ou seja, goteja para o pulmão, causa um processo inflamatório, e aquele paciente está tendo crises constantes. Então, se você não tratar o seio da face, se você não tratar o nariz do paciente, você não vai melhorar da asma, por assim dizer. E outra coisa importante também é que o paciente que é alérgico, ele produz muita secreção, ele engole essa secreção. Essa secreção, por sua vez, ela é deglutida. E ela é feita de aminoácidos simples, e esses aminoácidos simples, por sua vez, eles estimulam o estômago a produzir ácido clorídrico. Então essa produção de ácido clorídrico, ela aumenta mais ainda o refluxo, que piora, por assim dizer, a asma, entendeu? E que aumenta mais ainda a secreção, aumenta mais ainda o catarro. Então esse catarro é deglutido e, consequentemente, mais ácido clorídrico é produzido. Entendeu? Então tem muita coisa aí que a gente precisa analisar com calma, entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é fenotipar bem isso. Entender se teu estômago está sofrendo, se seu seio da face está sofrendo, se você tem algum processo infeccioso, alguma coisa nesse sentido. E que se você tem eosinófilos aumentados, tá bom? Aí a gente vai traçar uma estratégia terapêutica. A imunoterapia dessensibilizante para alergia, ela tem se mostrado, ou seja, a vacina de alergia tem se mostrado uma estratégia terapêutica muito interessante, muito legal, porque ela diminui o consumo de remédios. Um paciente que começa aquela medicação inalatória, toda que vocês conhecem, né, broncodilatadores, etc., a gente consegue desmamar aquele paciente dessas medicações muito mais rápido num paciente que faz vacina para alergia do que um paciente que não faz vacina para alergia. E como eu havia falado, a vacina de alergia ela aumenta a produção de linfócito T regulador, de anticorpos bloqueadores da classe IgG4. Então ela regula o sistema imunológico, ela regula o corpo, ela deixa o corpo menos hiperreativo. Tá bom? Vamos lá, Daniel, vamos para a próxima. Pergunta da Núbia.
Se a pessoa fizer exercício de respiração para fortalecer o pulmão, você ficará com a respiração ótima. E outro ponto sobre sequelas que eu acho que ajuda é não tomar gelado. Depois de vários anos que tive a tuberculose pleural, eu tive Covid 2 vezes e foi bem tranquilo, graças a Deus. É. É até interessante ela falar, a questão de gelado, isso é um pouco controverso, né? Você não tomar gelado, etc. Assim, é um pouco controverso isso, né? Não é porque você vai tomar sorvete que você vai fazer uma prevenção de pegar uma infecção respiratória, tá? Ou tomar uma Coca-Cola com gelo, gelada, você não vai pegar infecção respiratória. Não, assim, não existe muita evidência científica em relação a gelado e infecção respiratória, tá? Lógico, se você ficar submetendo seu corpo a variações bruscas de temperatura, isso acaba sendo ruim para você, né? Porque vai acabar mexendo com seus hormônios e você vai ter um aumento de adrenalina para tentar contrabalançar aquele frio, para manter o seu corpo estável. E, em contrapartida, você vai a produzir substâncias como cortisol e vem associado à histamina também, né? Tá? Então, é um pouco controverso. Mas o que ela falou mesmo? Ela perguntou mais o quê? Outro ponto sobre sequelas que eu acho que ajuda tá, é da não tomar tuberculose. gelado depois de vários... Agora, é interessante, vamos fazer aqui Tuberculose um pleural. raciocínio aqui interessante aqui, né? Vamos fazer um raciocínio interessante em relação à tuberculose. A tuberculose, em tese, ela não é que seja impossível, mas ela diminui bastante o ambiente favorável para vírus. Dá um mutezinho aí, Daniel. Dá um mutezinho.